Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. Eu sou o pastor Marcelo, desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e a sua família. Hoje nossa aula de número 10 tem como tema o batismo de crianças. Então vamos lá porque nós temos muitas coisas para falar hoje. Muito bem, então, vamos lá. Hoje a nossa aula, deixa eu colocar aqui, aula de número 10, o batismo de crianças. E o nosso texto base está aí em Atos, capítulo 2, versículo 39. Eu vou projetar aqui o texto, mas antes, quero destacar aqui novamente, né? Nosso curso está fundamentado nesse livro. Os outros vídeos todos, né, o link está sempre abaixo na descrição, o link onde você pode adquirir esse livro do reverendo Adão Carlos Nascimento. Como eu sempre tenho falado, não é um curso oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é um projeto para atender uma demanda local. Então vamos lá então, o nosso texto base, eu vou projetar aqui, mas sugiro sempre que você acompanhe comigo na sua Bíblia aí na sua casa. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então esse texto faz parte, né, o contexto do momento em que o Espírito Santo vem ali no Pentecostes, né, dia de Pentecostes, e as pessoas não entendendo o que estava acontecendo, porque os apóstolos estavam falando em vários idiomas, né, cada um falando num idioma correspondente a uma nação específica, e aí Pedro chama a atenção para as pessoas, né, explicando o que era aquilo. Na verdade, fazia parte da promessa que Deus tinha feito por meio do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. O profeta Joel falava a respeito disso, de quando Deus derramaria seu Espírito Santo a todas as pessoas, né, a todas as classes de pessoas, ou seja, inclusive as crianças. As crianças também fazem parte, né, do plano da redenção de Deus, né? Então, nosso tema é esse aí, nós vamos discorrer um pouco sobre esse tema hoje, o batismo de criança, que é um distintivo das igrejas reformadas, né, as igrejas presbiterianas, elas batizam as crianças. Então, o que nós já vimos para trás aqui, nas últimas aulas, que Deus planejou a nossa salvação, e nesse plano da salvação, ele incluiu também uma organização para nos arrebanhar, né, para cuidar do seu povo. Na antiga aliança, essa organização tinha sua expressão ali na nação de Israel. Na nova aliança, é a igreja, que é formada pelos servos, né, pelo povo, né, que Jesus tem chamado, os servos de Jesus. Então nós somos esse povo de Deus, a igreja. A igreja, ela é a continuação, né, do povo de Deus lá do Antigo Testamento. Nós entendemos que Deus não tem dois povos, né, ele só tem um povo. No Antigo Testamento era expresso, né, a expressão desse povo era o Israel de Deus. Agora, no Novo Testamento, esse Israel de Deus é a igreja. Na igreja da Antiga Aliança, então, a situação da criança era também, né, bem definida. De que maneira? Os filhos, eles eram herança do Senhor. E, como tais, eles recebiam o sinal e o selo da aliança, que era correspondente, então, à circuncisão. Então, como as crianças são herança do Senhor, fazem parte, né, do povo de Deus, elas recebiam esse sinal da aliança que Deus tinha com o seu povo, que era a circuncisão. Na nova aliança, qual é a situação da criança? A Bíblia, ela nos mostra que as crianças são herdeiras espirituais dos pais. Né? Quando os pais se rebelam contra Deus, as crianças também sofrem as consequências disso. Né? Mas quando os pais são fiéis, elas também são beneficiadas pela fidelidade dos pais. Nesse sentido, as crianças, portanto, né, sendo herdeiras espirituais de seus pais,
elas pertencem ao Senhor. Por isso tem o direito de receber o direito ao batismo e pertencer à igreja. Né? Se os pais são batizados, né, as crianças também nós entendemos que elas têm esse direito de receber o batismo, porque elas são herdeiras dos pais. A Confissão de Fé de Westminster, ali no capítulo 28, primeiro parágrafo, ela vai dizer o seguinte: olha, o batismo ele é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Nós inclusive lemos esse artigo na aula anterior. Então é um sacramento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir a pessoa na igreja, a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, então, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo, não é? Então, até Jesus voltar, haverá então esse sacramento do batismo. Só para a gente definir então essa doutrina, quem deve ser batizado? Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E os pais que, né, no caso, creem, eles têm o privilégio de trazer os seus filhos ao batismo como herdeiros da promessa de Deus. Mas como deve ser então o modo do batismo? Nós vimos isso também na última aula, que o batismo é um sinal externo de uma graça interna. Né? Então, a ideia é que ele é um símbolo daquilo que acontece internamente. O batismo com água é simbolizado, então ali simboliza o batismo com o Espírito Santo que ocorre no momento da regeneração. Né? Então, a ideia do batizar com água é apenas um símbolo, né, daquele batismo que é feito por Jesus, né, o batismo com o Espírito Santo que acontece internamente. Né? A graça que é invisível é expressa através de um sinal visível, que é o batismo. Né? Então, para a gente entender aqui a importância desse assunto, existem algumas questões controversas relacionadas ao batismo de crianças e ao modo, né, do batismo. Por exemplo, os nossos irmãos batistas e pentecostais, a maioria, é claro, no nosso contexto brasileiro, não batizam crianças e só reconhecem o batismo por imersão. Nós falamos sobre isso também um pouco, né, na última aula, quando abordamos a questão do batismo cristão, né, dizendo que a forma do batismo, ali, se é por imersão, aspersão ou efusão, não importa tanto, né, contando que seja feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por alguém devidamente ordenado. As denominações, então, protestantes históricas, né, como luterana, reformada, anglicana, presbiteriana, metodista, elas batizam crianças e reconhecem a legitimidade de ambos os métodos, né, seja imersão ou aspersão, né, ou mesmo efusão, preferindo o segundo. Né, essa é uma definição do Paulo Anglada, né, pastor presbiteriano. Né, preferindo o segundo, até mesmo por questões de logística, conforme nós pontuamos na última aula, há algumas restrições impostas quando você acha que deve ser apenas por imersão, né, e não por aspersão. Né, nós falamos sobre isso na última aula. O problema básico, né, do ponto de vista reformado, o erro básico daqueles que não batizam criança e exigem a imersão consiste em perderem de vista a continuidade da revelação da obra da redenção. Nós entendemos teologicamente que a obra da redenção ela é progressiva. À medida que Deus vai se revelando, ele vai, né, à medida que a revelação de Deus, nós entendemos que ela é progressiva. Né? Cada vez mais Deus vai se revelando até chegar à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há uma continuação tanto da revelação quanto da obra da redenção, ou seja, a progressividade da revelação da obra da redenção planejada por Deus na eternidade não deve eclipsar a sua continuidade.
não é? Terminou o Antigo Testamento, agora é nova dispensação, então acaba tudo e começa tudo de novo. Não é necessariamente assim, não é? O plano de Deus continua, o plano da redenção, não é? Ele não vai eclipsar, não é? Pelo contrário, é uma continuidade, isso é muito importante. Deus tem um povo só, apenas um povo, né, conforme nós já pontuamos. Então, Deus não vai fazer um outro povo, descartar aquele, né? Não. Aqueles que seguiam a pisada da fé de Abraão, eles continuam, né, como povo de Deus. Né? Tanto é que eles recebem Jesus como, alguns, é claro, né, o Senhor e Salvador. Né? Então, nós entendemos que há uma só igreja. Compreendemos que o Antigo e o Novo Testamento, eles não ensinam duas religiões diferentes. Pelo contrário, a igreja cristã não é uma outra igreja, como apontam, né, outras vertentes teológicas. Nós entendemos que há apenas uma igreja, apesar das muitas denominações, não é? Mas isso não vem ao caso aqui, mas existe apenas uma igreja, que é a igreja invisível, não é? Então o apóstolo Paulo, ele revela claramente que a igreja cristã não é uma nova árvore, né? Mas apenas um galho enxertado, né, pontuando bem aqui, né, enxertado na mesma árvore cuja raiz é Abraão. Né? Abraão, então, é o pai tanto de incircuncisos como de circuncisos. Romanos capítulo 4, versículos 11 e 2, né, daqueles que andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Né? Então a igreja não é uma nova árvore, mas ela é um galho enxertado no mesmo tronco, né? Mesma raiz que é Abraão, nosso pai da fé. Né? Então, só existe uma igreja de Deus. A igreja é a mesma no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Né? Ela começa historicamente com o chamado de Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para sair de sua terra, dos seus parentes, né? E ela foi comprada por Deus pelo sangue de Cristo. Né, ali conforme está descrito em Atos capítulo 20, versículo 28. Ela é como uma única árvore de oliveira que possui ramos naturais e os ramos que são enxertados. Né, Romanos 11, 16 a 21. A igreja cristã, então, não é uma nova árvore, mas um galho enxertado no mesmo tronco. Eu vou pontuar esse texto aqui para a gente, né? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 é um texto muito importante sobre isso também, né? Romanos 11, deixa eu projetar aqui esse texto, versículos 16 a 21, onde Paulo vai dizer o seguinte: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, veja como esse texto ele é bem explicativo no que diz respeito a essa questão de que nós somos enxertados, né, na oliveira verdadeira. Né? Então, vamos pensar agora no significado do batismo a partir dessa perspectiva teológica, né, chamada também de aliancismo. Né? O batismo, ao nosso entendimento, ele corresponde à circuncisão praticada na antiga aliança. A circuncisão ela foi instituída como sinal e selo do pacto estabelecido com Abraão. Então Deus fez um pacto com Abraão. Qual era o sinal visível desse pacto? Era a circuncisão. O batismo, no nosso entendimento, ele é o sinal e o selo da nova aliança estabelecido por Jesus Cristo. Né? Então o batismo, ele por ser um sacramento da nova aliança, ele é ainda mais rico de significado do que a circuncisão. Até porque a circuncisão era limitada às crianças, né, do sexo masculino. O batismo já não tem mais essa distinção
que era específica daquele povo, né, povo de Israel. Mas o batismo agora é aplicado, né, a crianças do sexo masculino e feminino, né. Então as crianças elas foram incluídas, conforme você pode ler aqui, na circuncisão, porque a promessa de Deus é para Abraão e os seus descendentes, né. Não há no Novo Testamento, então isso é importante a gente pontuar, né, não há no Novo Testamento nenhuma passagem que exclui as crianças do pacto ou da aliança da graça, né? Onde está no Novo Testamento Jesus ou os apóstolos dizendo que as crianças são excluídas do pacto ou da aliança da graça, né? Não tem, né? Então, assim como elas participavam desse pacto, dessa aliança no Antigo Testamento, elas também participam, né, no Novo Testamento. Pelo contrário, então, no primeiro sermão após a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, né, o texto que nós lemos, o apóstolo Pedro vai dizer: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, né? Então, a promessa é para os nossos filhos também, né? Por isso, famílias inteiras eram batizadas após os pais serem convertidos, conforme o relato ali de Atos, né, Atos dos Apóstolos, né, nós temos essas famílias sendo batizadas. Eu vou projetar apenas um texto aqui, né, Atos 16, versículo 15 a 33, a gente tem Atos 16, capítulo 15, Atos 16, versículo 15, né, versículo 15 em diante, diz aí o texto de Lucas, né, depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai, e nos constrangeu a isso, né. Aqui é o caso da Lídia, né, que foi batizada juntamente com toda a sua casa. Nós temos depois aqui o carcereiro, né, que passa a mesma coisa. Temos o Cornélio também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né, em Atos 10, né, e tantos outros, né, 1 Coríntios 1, versículo 16, né, textos onde são descritos ali que as pessoas eram batizadas juntamente com toda a sua família, né. Isso nós entendemos que é claro que toda a sua família inclui também as crianças. Então, o batismo infantil ele envolve o quê? Promessas e compromissos. Na aliança da graça, Deus quer salvar a família, né? Ou seja, Ele quer ser o nosso Deus e também dos nossos filhos. E para que isso aconteça, os pais assumem, né, no ato do batismo de seu filho, o compromisso de viver e ensinar a Bíblia para ele, né? Então isso é importante. Quem faz o compromisso no batismo da criança os pais, são os pais, não é a criança, até porque ela é uma criança, né, muitas das quais são batizadas ainda, né, bebês de colo, não é? Então quem faz o compromisso são os pais, não é? A tarefa dos pais é criar os filhos na palavra de Deus, não é? Orando para que Deus cumpra fielmente a aliança de converter os seus filhos. Isso porque o batismo não é a garantia de que os filhos serão convertidos, né? Mas ao serem batizados, eles recebem esse selo, né, visível dessa graça invisível de poderem participar e receberem as promessas, né, os benefícios dessa aliança, né? Então, os benefícios do batismo da criança. Alguns pais, naturalmente, perguntam: o que eu vou ganhar, né, batizando os meus filhos? Quais são os benefícios que eles poderão receber se nem consciência têm do que está acontecendo? Então, são perguntas que naturalmente surgem, né, em algumas pessoas que não entendem, que estão fora desse contexto reformado, né, dessas igrejas históricas, que as pessoas acabam perguntando. Na antiga aliança, as crianças eram circuncidadas no 8º dia, ou seja, elas não tinham consciência do que estava acontecendo também. Quando Abraão circuncidou, né, os seus filhos, né,
eles não tinham também essa consciência. E todos os outros lá no Antigo Testamento que foram batizados, né? Jesus não tinha essa consciência quando ele foi batizado, quando ele foi circuncidado, né? E aí surge então uma outra pergunta. Diante dessas perguntas, estaria Deus equivocado em ordenar a circuncisão, já que a criança não tem consciência? Né? Vamos pensar aqui. Todas as crianças, né, incluindo Jesus, que foi circuncidado ao 8º dia, elas eram circuncidadas sem ter a consciência do que estava acontecendo. E como Deus instituiu essa ordenança, a circuncisão, como um selo, né, da fé dos pais, será que Deus estava errado porque a criança não tinha consciência? Então é uma pergunta que a gente deve fazer quando a gente faz as perguntas anteriores, sobre o que nós vamos ganhar, sobre quais os benefícios, né? O que as crianças, né, elas não têm consciência, por que participar, né? A pergunta correta, então, deveria ser a seguinte: o que meu filho ou minha filha vai perder se não for batizado? Né? Não é necessariamente o que ele vai ganhar, mas o que ele vai perder se ele não for batizado. Na antiga aliança, a criança que não fosse circuncidada, ela era excluída do pacto, ela não pertencia, né, ao Senhor. Era uma ordenança. Né? Esse texto de Gênesis, capítulo 17, é muito importante, é onde Deus institui a circuncisão. Gênesis 17, versículo 14, onde a Bíblia diz o seguinte: olha, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Quebrou a minha aliança. Então, não é quebrar uma aliança de homens, não é quebrar a aliança de Deus. Por quê? Porque Deus instituiu, né, a circuncisão, e nós entendemos o batismo como sendo a continuação. Então, por analogia, né, veja bem, por analogia, somos levados a concluir que os pais que não apresentam os seus filhos para serem batizados estão excluindo-os da nova aliança. Então, nós entendemos por analogia, assim como os filhos eram excluídos da antiga aliança, né, quando eles não eram levados para a circuncisão, no Novo Testamento, por analogia, nós entendemos que os pais estão excluindo também essas crianças, né, da nova aliança com Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, os pais que não apresentam os seus filhos para o batismo, eles estão colocando os seus filhos na mesma condição dos filhos daqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, naturalmente, não traz o seu filho para ser batizado. Não é? Por quê? Porque ele não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se eu sou pai, né, e tenho meu filho, tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, por que eu vou ter uma postura como aqueles que não têm, né, de não trazer os meus filhos para serem batizados? Então, é idêntico à situação de um pai rico que não reconhece um filho. Esse filho fica excluído da herança. É claro, nós estamos falando aqui de uma analogia, né? Uma comparação. Né? O filho, ele está sendo deixado de lado da herança espiritual, né? Que, por ser filho da aliança, ele teria. Então, né? É claro que essa criança pode crescer depois e se converter e se batizar quando adulto, né? Não é essa a questão aqui, né? A nossa questão é a ideia da continuidade do povo de Deus, né? E como no Novo Testamento nós vimos que não há nenhuma exclusão dessas crianças, né? Então nós entendemos que elas participam também e devem participar dessa aliança, recebendo o selo dessa aliança que é o batismo, né? Então a visão correta sobre essa questão é o seguinte: o batismo ele não garante a salvação de criança nem de adulto. Né? Eu vou batizar quando eu for adulto. Não vai garantir nada, né, se você não for batizado com o Espírito Santo. Né? Por isso não podemos alimentar a falsa esperança de que somos salvos porque fomos batizados ou batizamos os nossos filhos, né, quando eles são crianças ou quando eles são adultos. Né? Até porque muitos pais que os filhos deixam a igreja, abandonam a fé quando chegam à idade adulta, na adolescência, grande parte se dá porque eles não cumpriram as promessas que fazem lá no dia, né, em que batizam as crianças.
né? Isso aqui é muito importante, porque quando nós trazemos as crianças para serem batizadas, nós perguntamos aos pais, diante da igreja, diante de Deus, se eles prometem ler a Bíblia com essa criança, né, orar com ela, orar por ela, trazer essa criança à igreja, né, ou seja, vivenciar a fé, né, para que essa criança assimile aquilo que está sendo dito com aquilo que está sendo praticado. Então, quando os pais deixam de fazer isso, eles estão quebrando uma promessa que foi feita diante de Deus e diante da igreja. E lá na frente, meu filho desviou por causa disso, por causa... Então, talvez a pessoa esqueceu da promessa que ela quebrou diante de Deus, né? Que ela fez diante de Deus, né? Então, isso é muito importante. O batismo, ele não garante salvação nem de criança, nem de adulto, né? Então, quem foi batizado na infância, ao tornar-se adulto, precisa decidir se vai ou não permanecer na fé em que foi criado e professar, né, publicamente com a sua vida e suas palavras a crença em Jesus como Senhor e Salvador. Então, essa criança que é batizada na infância, ela precisa depois mostrar, né, demonstrar publicamente, ou seja, professar publicamente que agora a fé não é mais dos pais dela somente, mas é dela também, né, de que ela foi ensinada naquela fé dos pais e que ela quer permanecer nessa fé, né, de maneira que isso se torne um testemunho público também, né, por isso que nós chamamos de pública profissão de fé, né. Um erro comum, né, alguns não apresentam as crianças para o batismo alegando que a religião é algo muito pessoal, cuja escolha deve ser feita pelo indivíduo, né? Isso é um erro muito comum. E um erro, eu acho até, vamos assim dizer, infantil. Por quê? Esses mesmos pais que não trazem as crianças para serem batizadas, porque acham que ela precisa escolher, né, quando ela crescer, isso é uma questão muito pessoal, esses mesmos pais escolhem os nomes, que é algo mais pessoal do que o nome, né? Escolhe os nomes, escolhe as roupas, né? Escolhe a escola, os alimentos, enfim, tudo isso são questões pessoais também. Então, eu não posso ser incoerente. Você vai deixar o seu filho, né, escolher qual sexo ele vai ter? Não, se nasce menino, você trata como menino. Se nasce menina, você trata como menina, né? Porque isso é uma questão muito pessoal. Você vai deixar ele crescer e escolher o nome dele? Não, né? Você escolhe o nome dele, né? Porque ele está sob, vamos assim dizer, o seu poder, sua jurisdição. Você é responsável legalmente por esse filho. E por que não ser também espiritualmente, né? Escolhendo também ali trazer esse filho para o batismo, né? Então, se com isso nós buscamos fazer o melhor para os filhos, por que não consagrá-los ao Senhor pelo batismo, né? Você escolhe tantas coisas para o seu filho, por que não consagrá-lo ao Senhor através do batismo, né? Então são erros comuns que as pessoas cometem e que precisamos analisá-los, né? Ponderar, né? Para que a gente não cometa, né, outros erros semelhantes. E aqui eu trago um alerta muito importante. Sob esse pretexto de deixar as crianças escolherem por si mesmas, é importante os pais compreenderem que o ser humano ele não se desenvolve num vácuo cultural, religioso, econômico, etc. Não. Pelo contrário, sempre vai haver influências que moldarão nossas escolhas e com os nossos filhos não é diferente. Ou seja, se você não escolher para o seu filho, alguém fará isso em seu lugar. Alguém vai fazer. Seu filho não vai crescer num vácuo religioso, cultural, ideológico. Se você não escolher para os seus filhos, alguém vai fazer isso no seu lugar, né? Então, que seja você, pai e mãe, a escolher esse importante passo na fé, né, no desenvolvimento espiritual da sua família, né? Então nós concluímos que os filhos dos crentes hoje devem ser batizados, porque isso simboliza que eles são separados para Deus, né? O batismo com água é um sinal visível, né,
de que eles são separados para Deus. Você está declarando publicamente: meu filho é separado para Deus. Assim como no Antigo Testamento, né, ele recebia a circuncisão. Eles já nascem fazendo parte da igreja, pois são semente santa. Né? No ato do batismo, os pais se comprometem a criar seus filhos na palavra de Deus, e Deus graciosamente se compromete em cumprir a sua parte. Né? Então, se Deus quis incluir as crianças no seu pacto, não temos o direito nem a autoridade de agir contrariamente à sua vontade. Né? Para aqueles que não aceitam tal prática, resta apenas a interrogação do apóstolo Paulo, Romanos 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires, né, com Deus? E aqui existem inúmeros argumentos pró ou contra, né, que a gente, é claro, a gente não vai discutir isso aqui, não é o propósito aqui fazer um debate, não é? Você mesmo pode procurar aí, mas aqueles que defendem o credo batismo, ou seja, que batizam apenas aqueles que têm a capacidade de dizer eu creio, né, de certa forma acabam limitando também, porque vamos pensar numa situação hipotética onde a criança que não chegou a desenvolver, né, e acabou falecendo ainda criança, né, essa criança não teve, né, a oportunidade de dizer eu creio. Então essa criança não é salva por isso? Porque ela não disse eu creio, então pode me batizar? É uma pergunta. Né? Vamos pensar também naqueles que defendem o credo batismo, né, ou seja, que para batizar precisa crer, do contrário não vale. Né? As pessoas que têm alguma deficiência intelectual, né, e que não podem também expressar a sua fé, eu creio. Né? Então essa criança quando nasce, eu não batizo ela, então eu deixo ela sem o sinal, porque ela não creu, ela não tem condição de crer, né, de dizer, né, eu creio, né, por causa de algum problema, alguma deficiência intelectual, mental. Né? Então essa criança também não perdeu a salvação, não tem salvação, porque ela não disse eu creio. Outra coisa, aqueles que dizem eu creio, isso é garantia de salvação, então eles vão ser salvos, né? Porque existem muitas pessoas que são batizadas na idade adulta e que depois desviam, né? Talvez se batizaram por conveniência, por questões de tradição também, e acabam se desviando da fé, ou mesmo permanecem no contexto da igreja, mas que também não tem fé, porque isso quem vai julgar é somente Deus. Né? Então existem muitos argumentos a favor, né, do batismo das crianças, que nós entendemos ser o correto. Existem muitos argumentos contra, que outras linhas, né, defendem, né? Como existem argumentos contra aqueles que defendem o batismo somente de adultos. Né? E que Deus nos dê graça então para a gente seguir fielmente aquilo que Deus colocou nos nossos corações, aquilo que está revelado na sua palavra, e que possamos, né, eu faço aqui um apelo do fundo do coração, trazer as nossas crianças para serem batizadas e receberem esse sinal visível de uma graça invisível, né, que é operada através do Espírito Santo. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui abaixo, né, nos comentários aqui, e assim que possível eu vou te responder. Né? Um grande abraço e até a próxima aula, né, a aula de número 11.